Ok. Bom, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo problema técnico aqui, acabou faltando energia. Vou recomeçar. Quero agradecer a presença de todos, toda a audiência, aos professores da banca examinadora, o professor Américo, meu orientador, o professor Samuel, orientador, e ao professor Paulo. Vou apresentar meu exame de qualificação. Sou o João Pedro, sou engenheiro mecânico e atualmente sou aluno de mestrado da Unesp, do Departamento de Engenharia Mecânica de Ilha Solteira, e meu trabalho de exame de qualificação é análise de sensibilidade global e modelos de coleta de energia bistável. Bom, eu trago essa imagem como motivação do meu trabalho. É um coração com um dispositivo marca-passo. Esse dispositivo marca-passo é responsável por gerar um impulso elétrico no coração e estimular o batimento na frequência cardíaca correta. Esse dispositivo é alimentado por uma bateria, onde essa bateria exige manutenção e substituição, onde para um paciente que possui problemas cardíacos, é um procedimento invasivo de alto risco, então evitar essa processo invasivo é muito importante. Então, uma alternativa é utilizar, por que não utilizar o movimento do nosso corpo, ou até mesmo o próprio batimento do coração, para alimentar esse dispositivo? Então, minha apresentação é dividida em 6 partes. A introdução, onde eu vou apresentar alguns conceitos de coleta de energia. Em seguida, análise de sensibilidade, onde vou apresentar o conceito de análise de sensibilidade e o método que eu emprego. Depois, vou apresentar um sistema de coleta de energia bistável, sistema clássico, em seguida com um acoplamento não linear, e por final o modelo assimétrico. E por fim, as considerações finais e a proposta da dissertação. Bom, introdução. Coleta de energia consiste em aproveitar energias que estão sendo dispersas no ambiente e gerar e transformá-la e convertê-la em uma energia que seja útil, ou seja, a energia elétrica. Então, dentro do ambiente, existem diversas fontes que estão sendo dissipadas e que podemos aproveitá-las, sendo elas energia eólica, energia solar, energia térmica, energia de radiofrequência e energia cinética, até mesmo por vibração. Então, essa energia é introduzida em um sistema de coleta de energia, onde esse sistema existem diversos princípios de acordo com a fonte de conversão. Então, ele é convertido em energia elétrica. Essa eletricidade é armazenada no sistema temporário que alimenta um dispositivo eletrônico, seja ele um dispositivo de baixo consumo, um sensor wireless, até mesmo atuadores em nano e macro escala. Então, o meu foco de interesse é o estudo de coleta de energia por vibração, onde a vibração ela pode ser proveniente de diversas fontes, como um automóvel, o movimento do nosso corpo, construção civil e até mesmo trilhos de trem e metrôs. Então, essa vibração, adicionada a um material piezoelétrico, ela é possível gerar eletricidade. O material piezoelétrico, ao sofrer uma deformação através da vibração, ele é polarizado. Então, essa polarização gera essa eletricidade. Então, basicamente, esse é o conceito de coleta de energia por vibração utilizando materiais piezoelétricos. Dentro da diversos componentes eletrônicos que estão presentes, a coleta de energia por vibração, ela consegue suprir essa necessidade. Dispositivos na escala de 1 microwatts, por exemplo, relógios eletrônicos, até celulares e telas LEDs, demonstrando alta versatilidade de aplicação aí da vibração como recurso de energia. As vantagens de utilizar a coleta de energia de vibração é que ela possui uma ampla faixa de aplicação. Nós podemos verificar a presença da vibração em diversos cenários. É possível alimentar dispositivos eletrônicos móveis, como citado anteriormente, dispositivos de difícil acesso, por exemplo, nossa primeira motivação, o marca-passo, dentre outras, como um atuador dentro do motor de uma aeronave.
E também uma outra vantagem é a sua adaptabilidade para condições severas. Baterias, nós sabemos que possuem limitações em relação à temperatura. Então, a vibração de energia, a colheita de energia por vibração acaba sendo favorável para essas condições severas. Entretanto, ainda existem algumas limitações para alguns desafios para esse estudo. Principalmente um dos desafios é criar um dispositivo que seja eficiente em uma ampla faixa de frequência, porque nós sabemos que a vibração ela difere para diversas frequências e amplitudes. Então, modelar e criar um dispositivo que seja eficiente para essas diferentes faixas de frequência é um desafio. Dispositivos lineares possuem a limitação, porque eles são presos a frequências próximas da ressonância. E algumas alternativas na literatura são a sincronização da frequência de ressonância, onde o sistema ele é sincronizado com a frequência de estação, para que ele sempre esteja ali próximo da ressonância, porém isso requer energia. Dispositivos com múltiplos graus de liberdade, é possível criar um dispositivo que sejam múltiplos graus de liberdade de maneira que a frequência natural sejam próxima. Então, temos uma banda de frequência larga ali que seja efetiva. Dispositivos multimodais, ou seja, possuem múltiplos modos, e isso paralelo a uma frequências próximas também gera uma amplificação da banda de frequência. Também uma aplicação da não linearidade, onde é meu interesse, onde dispositivos com características monoestáveis, bistáveis, entre outros, possuem essa faixa de aplicação de frequência eficiente. Então, o objetivo da minha pesquisa é estudar variabilidades de uns modelos de colheita de energia bistáveis, onde eu estudo 3 modelos: um modelo clássico, um modelo com acoplamento não linear e um modelo assimétrico, considerando assimetrias nesse sistema. E também aplicar análise de sensibilidade para extrair características do comportamento dinâmico desses modelos e identificar os parâmetros mais sensíveis. Uma análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade consiste em identificar qual que é o parâmetro mais sensível de um modelo, de um sistema. A ideia da análise de sensibilidade pode ser vista nesse fluxograma, onde nós temos como uma entrada o modelo do sistema e todos os parâmetros de entradas que possuem variabilidades. E a análise de sensibilidade nos retorna qual desses parâmetros são os mais influentes, aqueles que regem a variabilidade da resposta. Isso possui muitas contribuições em um estudo. Entre eles, a simplificação da construção de um modelo probabilístico, visto que aqueles parâmetros que possuem baixa sensibilidade não tem por que nos apegarmos a estudar as suas variabilidades. Pode nos auxiliar em tomadas de decisão. Por exemplo, num processo de manufatura, podemos ter um relaxamento naqueles parâmetros de menor sensibilidade, ou precisamos de uma maior precisão e resolução na manufatura relacionados àqueles parâmetros de maior sensibilidade. Nos permite a insights não triviais do comportamento do sistema, visto que nós conseguimos extrair informações que não são tão simples de verificar em alguns casos, e também pode ser um passo muito importante para problemas de robustez e otimização, visto que, tendo em posse daqueles parâmetros que são mais sensíveis, é possível utilizar esses parâmetros como um parâmetro dentro de um estudo de otimização. Então, o método que eu utilizo de análise de sensibilidade é um método de análise global, onde eu analiso tanto os efeitos da variabilidade de um parâmetro individual, quanto efeitos combinados desses parâmetros, onde tomamos o nosso modelo matemático, como y, a nossa quantidade de interesse, um operador em função de parâmetros incertos, onde esses parâmetros, cada parâmetro é definido por uma função de probabilidade.
Então, podemos reescrever esse modelo matemático através de uma decomposição, chamada decomposição de Hofstadter-Sobol, onde a nossa quantidade de interesse é definida por somas de médias condicionais. São somas de múltiplas dimensões, onde esse M, onde cada termo desse M é a média total, o MI é a média condicionada a um parâmetro I, menos a média total, o MJ é a média condicional ao parâmetro XI e XJ, menos a média condicional XI, menos uma média condicional XJ, menos a média total, e assim por diante. E essa decomposição, ela possui uma propriedade extremamente importante, que ela é ortogonal às médias condicionais. Então, isso nos permite reescrever essa decomposição através de uma decomposição de variância, onde essa equação, ela é a variância da quantidade de interesse, é definida pela variância total mais uma variância condicionada a parâmetros individuais e combinados. Então, se nós fizermos a razão de cada parâmetro dessa decomposição, onde eu tenho a variância condicionada a um parâmetro xi sobre a variância condicionada total, e o mesmo para os demais, nós chamamos essa razão de índice de Sobol, onde os índices de Sobol, eles são definidos de primeira, segunda e outras altas ordens, onde os índices de primeira ordem, ele quantifica efeitos individuais do parâmetro, onde é definido pela variância condicionada ao parâmetro xi sobre a variância total. Os índices de segunda ordem, ele quantifica efeitos combinados, ou seja, efeitos relacionados a um parâmetro xi e xj, que é a variância condicionada a esses parâmetros xi e xj sobre a variância total. E com esse mesmo raciocínio, nós definimos os índices de terceira, quarta ordem e assim por diante. Os índices de Sobol, ele é calculado utilizando o método de Monte Carlo, um método de amostragem que possui um baixo coeficiente de convergência. Então, como uma alternativa para o método Monte Carlo, existe a construção de metamodelos, na qual aqui eu utilizo a expansão polinomial Gauss, onde a minha quantidade de interesse ela é aproximada por um somatório de coeficientes e polinômios, onde os polinômios são polinômios conhecidos, que são polinômios ortogonais à minha função de probabilidade, relacionada a cada parâmetro de entrada, e esse y, que são os coeficientes, eles precisam ser determinados. E para determiná-los, eu utilizo o método de regressão, utilizando uma amostragem. Então, com essa amostragem e com os polinômios definidos, eu faço uma regressão e calculo esses coeficientes. E após a construção dessa expansão polinomial, com uma técnica de pós-processamento, eu consigo obter os momentos estatísticos. E aqui está uma grande vantagem, porque eu consigo calcular de maneira analítica e muito rápida. A média é definida pelo coeficiente zero, o primeiro coeficiente. A variância é a somatório de coeficientes ao quadrado, onde eu apenas não considero o coeficiente y0, que é a média. E os índices de Sobol, eu calculo com base também nos coeficientes, onde o índice para um parâmetro i, eu faço um truncamento relacionado apenas a esse parâmetro i. Então, eu consigo calcular os índices de Sobol para cada parâmetro, tanto individual quanto combinado. Então, basicamente, a ideia que eu utilizo os índices de Sobol é a seguinte: eu tenho os parâmetros de entrada, que são a geometria, as propriedades materiais e as condições de estação, onde cada parâmetro de entrada possui uma função de probabilidade e densidade associada. Eu conheço o meu modelo computacional, onde esse modelo computacional eu tenho como saída a minha potência média. Então, como uma alternativa, eu tenho o cálculo da expansão polinomial Gauss, o PCR, onde eu pego uma pequena amostragem desse meu modelo computacional, calculo os coeficientes e consigo calcular como saída a potência média. Eu aproximo essa potência média.
E para verificação e validação desse meu PCE, eu ploto aqui a PDF e verifico que tanto que o modelo real e o PCL estão aqui, são equivalentes. Então, através dessa validação, eu calculo os índices SOBOL para as condições de meu interesse. Então, vamos para o meu primeiro caso, onde eu estudo o sistema de colheita de energia bistável, onde ele consiste, a ilustração pode ser verificada nesse esquema, onde eu tenho uma base rígida, e essa possui uma viga ferromagnética acoplada nessa base rígida, onde próximas extremidades livres eu tenho dois ímãs de polos atrativos. Esses ímãs geram pontos de equilíbrio estáveis, por isso denominado sistema bistável. E na extremidade de engaste eu tenho materiais piezoelétricos, onde esses materiais piezoelétricos são acoplados a um circuito resistivo. Este sistema eu considero 2 graus de liberdade, um grau aqui na ponta da viga e um segundo grau de liberdade, o circuito resistivo. Então, ele é definido por duas equações diferenciais, onde essa primeira equação diferencial representa o meu sistema mecânico, tem um termo dissipativo, um termo de rigidez, uma rigidez cúbica, que define essa não linearidade bistável, tem um termo de acoplamento piezoelétrico, e o sistema sofre uma excitação harmônica. Na minha segunda equação diferencial, representa meu circuito resistivo, onde eu tenho o lambda, o tempo característico inverso, que é inversamente proporcional à resistência à capacitância piezoelétrica equivalente, e um termo kappa, que é o acoplamento piezoelétrico no domínio elétrico. Então, como são equações diferenciais, para solucionar é necessário um problema de valor inicial, então eu tenho mais as condições iniciais. E aqui eu tenho definido o sistema dinâmico que representa esse meu sistema eletromecânico. E a quantidade que eu avalio aqui, minha quantidade de interesse é a potência média, que é definida por uma integral da minha potência instantânea definida nesse tempo t, onde a potência instantânea é lambda vezes a voltagem ao quadrado. Então aqui eu tenho as respostas temporais desse sistema, onde eu avalio a resposta da viga para diferentes amplitudes de excitação. E para baixos valores de excitação, podemos verificar que o sistema oscila em baixas amplitudes. E conforme eu vou aumentando essa amplitude de excitação, o sistema entra aqui num comportamento caótico e após ele chega aqui em um comportamento periódico de alta energia de oscilação. Então, eu calculo os índices SOBOL. Perdão, aqui eu tenho uma animação desse sistema, onde aqui o sistema está com uma amplitude de excitação de 0,147, o sistema oscila de maneira periódica, e do lado direito, o sistema sofre uma excitação de 0,083, e o sistema responde de maneira caótica, demonstrando aqui que o sistema possui diversos comportamentos dinâmicos. Então, eu calculo os índices SOBOL primeiramente para esses dois comportamentos, primeiro periódico e segundo caótico, lado esquerdo aqui, eu calculo para o caso periódico, utilizando tanto o método de Monte Carlo quanto o método PCE, e aqui podemos verificar que o kappa é o parâmetro de maior sensibilidade do sistema. Em seguida, o parâmetro ômega, que é a frequência de excitação, após a amplitude de excitação, o lambda, o tempo característico inverso, e o amortecimento e o acoplamento mecânico, ele possui baixa sensibilidade. Já para o caso direito, é para o caso caótico. Nós percebemos aqui que o sistema possui uma mudança de sensibilidade. Agora, quem predomina a variabilidade do sistema é o ômega, seguido pela o F, depois o kappa, com baixa sensibilidade aqui. O lambda, o Xi e o Xi possuem baixa influência. E aqui eu mostro uma tabela para comparar esses dois métodos, PCE e Monte Carlo. E aqui o que eu ressalto é que o custo do Monte Carlo é extremamente alto. Para o caso periódico, 86 mil segundos, e para o caso caótico, 162 mil segundos. Já para o caso
o PCE, a gente já tem uma redução aí de 2.700 segundos e 6.000 segundos. E aqui o erro médio absoluto bem baixo, demonstrando que é bem mais viável utilizar o cálculo por PCE. E com base nessa informação de que o PCE é bem acurado para calcular os índices de Sobol, eu calculo os índices de Sobol para diferentes amplitudes de excitação, para extrair informações em diferentes condições de excitação. Então, aqui, eu tenho gráficos de barras para cada condição de excitação, de amplitude, onde os índices são plotados nessa mesma ordem aqui da legenda, e que eles estão de maneiras empilhados aqui. Para o caso de 0.041, o parâmetro predominante é o ômega, que é a frequência de excitação, e seguido pela amplitude de excitação, o verdinho. E conforme eu vou aumentando a amplitude de excitação, ocorre mudanças na sensibilidade. Eu vejo aqui que no meio do espectro, o F, o verde, ocorre um grande aumento. O kappa, aqui o vermelho, também começa a ter um ganho de sensibilidade. Efeitos de segunda ordem também aumentam, assim, começam a ser significantes. E para valores de alta amplitude de excitação, a gente percebe que o kappa é predominante, seguido pelo lambda, aqui também possui um aumento significativo, e o azul, a frequência de excitação, possui uma menor sensibilidade. Então, é esse caso que demonstra que o sistema sofre mudanças de sensibilidade conforme a condição de excitação. Então, agora vamos analisar para o caso com acoplamento não linear. O acoplamento linear, quando ele é definido para o caso anterior, ele é uma constante. Ou seja, isso demonstra que o coeficiente piezoelétrico ele é uma constante, ele não varia conforme a deformação do material. Entretanto, alguns estudos experimentais demonstram que isso não é bem o que representa, que valores experimentais demonstram que o coeficiente piezoelétrico possui uma mudança conforme a deformação, que é representado por essa curva em vermelho. Então, como uma maneira de aproximar esse modelo experimental, eu utilizo esse acoplamento definido por esses autores, onde ele é definido por uma relação linear entre o coeficiente piezoelétrico e a deformação, onde o coeficiente angular dessa reta azul, que representa esse acoplamento não linear, é o termo de acoplamento não linear, que é esse beta. Então, esse beta é o coeficiente angular dessa reta. Então, eu introduzo esse termo de acoplamento nas minhas equações diferenciais, onde que eu introduzo eles aqui nesse acoplamento mecânico e aqui no acoplamento elétrico, onde introduz mais esse termo beta aqui, que é o termo de não linearidade piezoelétrica. Então, aqui eu tenho uma animação para esses modelos, para o caso com resposta periódica, os mesmos valores de animação para o caso anterior, onde beta é igual a 1. Então, percebe que o sistema oscila ainda em comportamento periódico, e a amplitude da voltagem aqui tem um aumento. E para o caso caótico também, o sistema, por mais da acoplamento não linearidade, não altera, o sistema ainda mantém o caos, e a amplitude da voltagem aqui tem um aumento. Aqui é uma análise paramétrica desse termo de não linearidade piezoelétrica para diferentes valores da amplitude de excitação, onde meu valor de interesse aqui é a potência média. E aqui podemos verificar que conforme eu aumento o beta, eu tenho um aumento da potência média. Porém, chega a um limiar aqui onde eu tenho uma redução da minha potência média. Portanto, temos que se atentar a esse termo ao termo beta. Então, eu realizo o cálculo dos índices Sobol, agora com valores diferentes de beta. No caso A, beta igual a 0,5, no caso B, igual a 1, 1,5 no caso C, 2 no caso D, 2,5 no E e 3 no F. E aqui, detalhando ao caso A, a gente verifica que o sistema possui a mesma sensibilidade para o caso clássico. A gente vê que o roxinho, que é o termo beta, ele possui uma baixa influência aqui apenas para valores mais altos de excitação. Já para o caso B,
a sensibilidade permanece praticamente igual ao caso A, né? O caso D, a mesma coisa, apenas tem um aumento aqui do termo beta. Já para o caso D, E e F, para esses valores mais altos de beta, a gente começa a ver uma mudança, a gente começa a surgir termos de beta de segunda ordem, esse marrom aqui. Aqui, no caso E, a gente verifica que a frequência possui uma redução significativa. O kappa, o vermelho aqui, a gente começa a perceber uma diminuição da sua sensibilidade. No F, esses efeitos são mais significativos. Então, o beta em si, ele não é um parâmetro que altera, não é, o sistema não é muito sensível a esse parâmetro beta. Porém, a presença do beta para valores mais altos altera a sensibilidade dos demais parâmetros. Então, agora vamos analisar para o caso no sistema de coleta de energia bistável, considerando assimetrias. Bom, a assimetria, ela pode ser entendida como a falta de simetria. Então, vamos tomar como exemplo o potencial de energia. Para um sistema simétrico, o caso bistável ele é definido por essa energia potencial, onde eu tenho aqueles pontos de equilíbrios, essas bolinhas pretas, elas são simétricas em relação ao nosso ponto instável, nosso ponto de origem aqui. Já para um caso assimétrico, nós introduzimos um termo cúbico no nosso potencial de energia. E esse termo cúbico causa essa assimetria no potencial. Percebemos que agora não tem os pontos de equilíbrio estáveis não são simétricos. Eu tenho aqui poços mais profundos para esse ponto de equilíbrio, e para o caso da direita, do ponto dessa bolinha preta, eu tenho poços mais rasos. Então, percebemos essa assimetria do sistema. E essa assimetria ela pode ser introduzida de maneira intencional ou de maneira inerente, através de carregamentos mecânicos, carregamentos magnéticos, através de campos magnéticos assimétricos, por exemplo, eu tenho propriedades magnéticas dos ímãs diferentes, então acaba gerando uma assimetria, ou também por uma adição de massa, ou até mesmo durante a operação do sistema, induzido pela operação. Então, para esse meu sistema bistável, eu considero duas assimetrias. A primeira é a assimetria do meu potencial, que é ocasionada por uma diferença de propriedade aqui dos magnetos, ou através de uma angulação diferente. Então, essa assimetria, ela gera um coeficiente quadrático aqui na minha equação diferencial, que é esse delta, que é o termo de coeficiente de assimetria desses ímãs, e também introduz uma segunda assimetria, que é a inclinação desse sistema, onde é a inclinação φ. Essa inclinação φ gera a ação gravitacional nessa viga. E essa ação gravitacional é representada por esse termo de P seno de φ, onde P é esse termo gravitacional. Então, eu tenho duas assimetrias nesse modelo. Aqui eu tenho duas animações para esses sistemas, onde eu considero, para os dois casos, a mesma amplitude de excitação. A única diferença é que, para o caso à esquerda, eu tenho uma rotação do ângulo positivo de 15 graus, e para o caso da direita, eu tenho uma rotação negativa em 15 graus. E já percebemos uma mudança significativa de comportamento. Aqui, no caso da esquerda, o sistema fica preso aqui num ponto de equilíbrio, e já para o caso da direita, o sistema já tem mais liberdade e oscila aí com altas amplitudes, variando entre um ponto de equilíbrio ao outro. Então, eu faço o cálculo da análise de sensibilidade desse sistema, onde aqui, de cara, já percebemos uma mudança significativa em relação aos dois modelos anteriores. Eu tenho, para baixos valores de amplitude de excitação, essa barra preta e a barra rosa, que é o φ e a influência de ômega φ, respectivamente, bastante influente. O azul aqui tem uma diminuição. No meio do espectro, são comandados principalmente por esse efeito de segunda ordem de ômega φ, e só lá em termos de alta amplitude eu tenho o kappa e o ômega como os parâmetros mais influentes, e eu tenho uma perda aqui da sensibilidade dos termos de assimetria. O termo delta, que é a assimetria do potencial elétrico, não tem influência nenhuma. Podemos verificar aqui que o sistema não é sensível ao termo delta. Então, para os comentários finais. Basicamente,
Aqui eu apresento nessas tabelas quais parâmetros são sensíveis ou não, e as condições em que esses parâmetros são sensíveis. O amortecimento ele não tem sensibilidade, o acoplamento mecânico também não tem sensibilidade, o tempo característico inverso tem baixa sensibilidade apenas em condições de alta energia, de alta amplitude de excitação. O acoplamento elétrico tem alta sensibilidade e sempre em alta amplitude de excitação. A amplitude de excitação tem alta sensibilidade também, só que em valores de baixa e média energia. A frequência de excitação possui alta sensibilidade em todo o espectro, ou seja, independente da amplitude de excitação, o ômega sempre demonstrou bastante sensível. O beta, o termo de acoplamento não linear, tem baixa sensibilidade e apenas para valores mais altos. O coeficiente de assimetria no potencial de energia não tem sensibilidade. E a assimetria da inclinação do plano tem alta sensibilidade também para valores altos e médios de excitação. Então, o projeto de dissertação é estudar sistemas de coleta de energia bistáveis, considerando o modelo clássico, o modelo de assimetria e acoplamento não linear. Realizar análise de sensibilidade global, baseado no método de variâncias nesses sistemas, para avaliar efeitos de primeira e altas ordens. Computar os índices de Sobol, que é o índice que eu utilizo para análise de sensibilidade, com base na expansão polinomial Gauss, e avaliar diferentes condições de excitação. Identificar os parâmetros mais importantes e extrair as características desse sistema para diferentes condições que esses sistemas estão submetidos. E como um trabalho futuro é obter os resultados experimentais e analisar a sensibilidade desses dados, também empregar uma quantificação com aqueles parâmetros que demonstraram mais sensíveis para os modelos. Então, aqui está um cronograma para finalização e a apresentação da dissertação. Em julho, eu pretendo aí concluir o Stonehenge, que é um projeto dos códigos que eu desenvolvido, e desenvolver também um artigo com base nesses códigos, finalizar a quantificação de incerteza com esses parâmetros mais influentes. Em agosto e setembro, aí, trabalhar com esses resultados experimentais. Em novembro, finalizar a dissertação e preparar um artigo com esses resultados experimentais. E em janeiro, fevereiro, fazer apresentação de defesa. Aqui está as disciplinas que eu cursei para finalizar os créditos obrigatórios da disciplina. Estou cursando mais uma disciplina extra de SHM e próximo semestre pretendo mais uma disciplina extra de quantificação de incerteza. E aqui tem algumas produções que eu já desenvolvi. Uma é um trabalho que foi apresentado na Conference on the Advanced Energy Harvest Technology, 2021. Esse trabalho também foi apresentado na International Congress on Engineering Vibration, COEV, em 2020. Também acabamos de submeter um trabalho no COBEM e estamos finalizando aí um artigo, está no processo aí de revisão com os autores. E também vale destacar uma premiação que eu obtive numa apresentação de trabalho aqui nesse primeiro trabalho aqui na Conference on Advanced Engineering Harvest Technology. E agradecer ao professor Paulo Varoto, professor da Universidade de São Paulo, de São Carlos, que contribuiu aí com o desenvolvimento do trabalho também, as agências de fomento, e muito obrigado a todos. Muito obrigado, João.